Olá, queridos, bem-vindo ao Na Igreja Podcast. Quero falar com você aqui sobre um assunto e pontuar alguns textos bíblicos sobre a questão da grande tribulação. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: a maioria esmagadora dos cristãos, ou quase todos os cristãos, acreditam que vai acontecer, que exista uma grande tribulação num futuro próximo. Então, esse não é um ponto de divergência, tá certo? Porque a maioria concorda que sim, vai ter uma tribulação, que é um período, um tempo de catástrofes aqui na Terra, tá? E que também vai ter a manifestação de um governo político-religioso comandado pelo anticristo, conforme ensina as Escrituras. Então, onde é que está a dúvida? Onde é que está o ponto de discordância entre alguns teólogos, entre alguns cristãos? Está na cronologia. E o que eu quero dizer acerca disso? É que existem três grupos, que têm pontos de vista diferentes acerca da grande tribulação. Uns, que são pré-tribulacionistas, são aqueles que acreditam que a igreja vai ser tirada da terra antes do início da grande tribulação aqui. Mas tem também os mesotribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja vai passar por uma parte da grande tribulação. E tem também os pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja passa por toda a grande tribulação e então depois é arrebatada aqui da terra. Eu creio, e muitos teólogos concordam com isso também, eu vou dar alguns textos aqui, que nós somos pré-tribulacionistas por razões óbvias, que nós vamos ser tirados dessa terra antes que a grande tribulação comece. Tá? E eu te dou alguns textos. 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o versículo de número 10, o apóstolo Paulo fala: e esperar dos céus o seu Filho, falando de Jesus, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir. E a maioria dos teólogos concordam que essa ira que há de vir é a grande tribulação da qual nós seremos livrados. Tá certo? Outra vez o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo de número 9, porque Deus não nos destinou para a ira, de novo a palavra ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós entendemos que o ser livre dessa ira que está por vir, é que seremos arrebatados. E o arrebatamento da igreja vai acontecer, todos os cristãos concordam com isso. O apóstolo Paulo fala sobre o arrebatamento e como ele vai acontecer em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo de número 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O arrebatamento é a retirada da igreja da terra. Tá certo? A Bíblia diz que a trombeta vai soar, os mortos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Então nós entendemos que isso vai acontecer antes da grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação começa a partir também desse evento, que é o arrebatamento da igreja. Uma outra coisa que nós podemos falar, e os teólogos concordam com isso, é que a Bíblia afirma enfaticamente que o anticristo ele não pode ser revelado aqui na Terra. O anticristo ele não vai ser revelado enquanto o Espírito Santo estiver aqui. Ou seja, quando o Espírito Santo for retirado da Terra, onde ele está agora, atuando na igreja, morando no coração dos crentes, capacitando a igreja para a obra da evangelização, o Espírito Santo aqui é o que detém a manifestação do anticristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 6 ao verso 8. E eu leio para você: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que o resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então observe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que o que está detendo a ação do anticristo, a chegada do anticristo, é o Espírito Santo, que vai ser retirado daqui quando a igreja for
arrebatado. E então a Bíblia diz, e então será revelado o iníquo. Então será revelado a quem o Senhor desfará. Aqui já é uma outra parte, né? Está falando, esse iníquo é o próprio anticristo, que Jesus vai desfazer, vai aniquilar pelo assopro da sua boca. Mas quando isso vai acontecer? Depois da grande tribulação, no término da grande tribulação, quando Jesus voltar com a igreja para estabelecer o milênio. Mas isso é um outro assunto, porque a volta de Jesus está dividida em duas fases. Primeiro, ele vem para a igreja, antes da grande tribulação. Depois da grande tribulação, ele vem com a igreja para estabelecer o milênio aqui. Por isso nós acreditamos que a igreja vai ser tirada da terra antes que a grande tribulação aconteça. Um outro argumento usado, muito por teólogos, eu achei isso interessante, é que o outro argumento é que após o capítulo 3 do livro de Apocalipse, a palavra igreja ela não é mais encontrada no livro de Apocalipse, até aparecer de novo lá no finalzinho do livro. E você sabe que é depois do capítulo 3, né, que começa a descrição de muitos eventos que vão acontecer durante a grande tribulação. Porque enquanto a grande tribulação estiver acontecendo aqui na terra, nós acreditamos que no céu nós vamos estar com Jesus participando, primeiro, do tribunal de Cristo, em seguida, das bodas do Cordeiro. Ao término das bodas do Cordeiro, a grande tribulação também vai estar encerrando aqui, e aí nós vamos voltar com Jesus para com ele reinar durante 1000 anos. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo podcast.